Capítulo 261, Símbolo misterioso. Quando Nina estava prestes a correr para o segundo andar para chamar seu tio, Duncan apareceu na escada, tendo ouvido o barulho e vindo por conta própria. Senhor Duncan, Morris se aproximou da escada, olhando para o capitão, que olhava para baixo. Encontrei um símbolo semelhante ao que você me mostrou em um documento sobre o antigo reino de Creta. Duncan notou a leve vermelhidão nos olhos de Morris e o leve inchaço nas pálpebras. Parecia que o velho estudioso havia feito um grande esforço para encontrar essa informação. Havia um toque de entusiasmo em seus olhos e ele parecia incomumente energizado, o tipo de espírito que surge quando se está imerso em pesquisas e se faz progresso. Duncan olhou para Nina e Alice lá embaixo e acenou levemente com a cabeça. Todos vocês fiquem de olho na loja. Ele então olhou para Morris. Vamos subir e conversar. O velho, segurando o livro grande, subiu as escadas. Os antigos degraus de madeira rangeram enquanto ele seguia Duncan até o quarto principal no segundo andar, sua primeira vez neste local. Pelos padrões de uma habitação sombria no subespaço, o quarto era um tanto simples, mas dado o hobby incomum do senhor Duncan de bancar um mortal, a simplicidade do quarto parecia bastante adequada. Morris controlou cuidadosamente suas ações, satisfazendo sua curiosidade sem ser excessivamente intrusivo antes de ser instruído a sentar-se depois que Duncan puxou duas cadeiras de lado, gesticulando para que ele colocasse o livro grande na mesa perto da janela. Conte-me sobre sua descoberta, disse Duncan depois de se sentar, o que esse símbolo representa. Quanto ao seu significado, ainda não tenho ideia. Acabei de descobrir sua origem mais provável. Morris se recompôs, abrindo o documento de aparência valiosa, e virou-se para a página com um marcador. Deu uma olhada neste local. Aparece aqui. Duncan franziu ligeiramente a testa ao ver um desenho naquela página, uma ilustração bastante requintada desenhada à mão, representando parte de um grande edifício que lembrava a entrada principal de um palácio. O símbolo, emoldurado por um hexágono com estrutura em cruz quebrada, aparecia no relevo acima da entrada principal, ocupando o centro de toda a imagem. Quanto ao conteúdo dos rabiscos, pareciam ser apenas alguns padrões sem significado discernível. Como Morris havia mencionado anteriormente, o símbolo estava num lugar muito discreto, era apenas um pequeno elemento decorativo de uma ilustração, ocupando menos de 1/10 de toda a imagem, sem qualquer ênfase especial. Foi surpreendente que Morris pudesse encontrar este livro entre uma pilha de documentos e este pequeno detalhe dentro do livro. Tenho a vaga impressão de que vi isso há muito, muito tempo. Graças à bênção do Deus da sabedoria, esta impressão ainda funciona hoje, permitindo-me encontrar esta coisinha, explicou Morris. Esta ilustração é uma cópia, e seu original apareceu pela primeira vez em um documento sobre o estudo de antigas relíquias arquitetônicas de Creta. Esse documento não está atualmente no Plend, mas acredito que alguns dos meus amigos acadêmicos deveriam poder ajudar. É claro que, mesmo sem o original, o conteúdo registrado neste livro é útil. Menciona que a ilustração desenhada à mão retrata uma ruína perdida que outrora existia numa zona marítima limítrofe. A ruína estava situada em uma ilha deserta sem nome, que desapareceu misteriosamente em meio a uma espessa neblina por volta do ano 223 da nova era da cidade-estado. Antes do seu desaparecimento total, várias expedições desembarcaram com sucesso na ilha e verificaram a estrutura e a idade das ruínas, confirmando que era da antiga Creta. Com base nos padrões de superfície e relevos do edifício, toda a estrutura provavelmente tinha significado acadêmico e religioso. Enquanto falava, Morris apontou para o texto na página adjacente da ilustração. Entre as páginas levemente amareladas podiam-se ver as anotações escritas pelo velho estudioso em seus primeiros anos. As linhas ousadas e profundas dos símbolos e os abundantes elementos de losango nos padrões são característicos da arquitetura antiga de Creta. Eles reverenciavam um estilo arquitetônico forte e poderoso, com o corpo principal de seus edifícios palacianos em sua maioria em várias formas retangulares ou piramidais. Este edifício se alinha perfeitamente com essas características.
Enquanto Duncan ouvia a interpretação do Sr. Morris, seu olhar examinava lentamente os desenhos e frases. Sua atenção voltou para o padrão hexagonal no centro do relevo da entrada principal, franzindo levemente a testa. Em relação a este símbolo, não há interpretação específica. Infelizmente, este documento é apenas uma introdução geral e não envolve uma interpretação detalhada dos vários detalhes das ruínas. Morris balançou a cabeça. Mas esta é uma situação inevitável. O antigo reino de Creta tem 10.000 anos e as ruínas restantes são poucas e estão gravemente danificadas. Com a perda ou contaminação de vários materiais, o conhecimento disponível para análise pelas gerações posteriores é fragmentado, tornando-nos difícil encontrar um artigo que estude especificamente um padrão em um determinado portão do antigo reino. Instalações acadêmicas ou religiosas, símbolos de entrada. Duncan coçou pensativamente o queixo, porque um grupo de ascetas, 10.000 anos depois carregaria um amuleto da época do antigo reino de Creta. Ele se voltou para Morris. Você acha que é possível que exista um remanescente de Creta que tenha sobrevivido por 10.000 anos? Algumas pessoas dizem que um estudioso rigoroso não deveria descartar cegamente qualquer possibilidade, mesmo que a probabilidade seja extremamente baixa, mas da minha perspectiva pessoal, eu realmente acho que é improvável. Morris disse cautelosamente enquanto ponderava. Um grupo semelhante a ascetas, possivelmente em número muito pequeno, extremamente secreto em suas atividades, suportando o grande caos após o colapso do antigo reino, a era de conflitos, as guerras da antiga cidade-estado, e preservando sua linhagem por 10 anos completos, 1000 anos sem quebrar a linha de descendência ou ser descoberto. Se esta possibilidade fosse verdadeira, eu preferiria acreditar que eles são um grupo religioso secreto estabelecido nos tempos modernos que descobriu alguns documentos antigos ou ruínas semelhantes e adotou um símbolo de o período de Creta como seu próprio emblema. Esta possibilidade parece ainda mais provável. Duncan ouviu os pensamentos do velho, cantarolando evasivamente, e seu olhar varreu o texto mais uma vez. Nos materiais, alguns parágrafos foram claramente citados dos registros do manuscrito original, descrevendo as palavras fragmentadas deixadas pelos exploradores há mais de 1000 anos. Fica no centro da ilha, o edifício principal e os edifícios auxiliares circundantes, ocupando quase toda a ilha, como se a ilha tivesse sido criada especificamente para este edifício. O material principal do edifício parece ser a pedra, mas mais forte que a pedra, com uma cor pálida. Os soldados tentaram abrir um dos tijolos da parede com um picador de gelo e só conseguiram depois de muito esforço. A colisão entre o picador de gelo e o tijolo da parede produziu faíscas exageradas, e a parte quebrada do tijolo da parede tinha uma textura cinza prateada. Existem várias pequenas ilhas próximas, todas desoladas com vegetação esparsa e poucos insetos. Não há edifícios remanescentes, talvez houvesse alguns, mas eram muito pequenos em escala e já haviam sido devorados pelo tempo. Na terceira noite, um pequeno barco patrulhou a ilha e descobriu que um ponto desmoronado que antes estava acima da água estava agora submerso, mas não havia sinal de maré subindo. O nevoeiro começou a se formar nas águas próximas. O padre teve um mau pressentimento e depois de orar ao Deus da morte, Bartok, e buscando orientação, ele nos aconselhou a deixar a ilha imediatamente. Duncan olhou diretamente para o final desta citação, onde o autor do documento registrou: no 7º dia após a retirada da equipe de exploração, o nevoeiro se dissipou e outra equipe chegou nas proximidades da área, mas a ilha sem nome não conseguiu não será mais encontrado. Então foi engolido pela névoa espessa. Duncan suspirou suavemente, incapaz de suprimir seu arrependimento. Parece o resultado do colapso da fronteira. Parece que sim, mas naquela época, não havia tecnologia de navegação madura do emblema sagrado ou métodos de observação suficientemente precisos, por isso vários fenômenos anormais, incluindo colapsos de fronteiras e devoração de nevoeiro, foram facilmente confundidos. Fenômeno devorador de neblina. Duncan relembrou brevemente e encontrou o conhecimento correspondente em sua mente.
ele estava aprendendo sobre esse conhecimento comum através de livros ultimamente. Se fosse realmente um fenômeno devorador de neblina, então esta ilha poderia reaparecer brevemente em um ambiente denso semelhante, neblina no futuro, mas parece que não há registros de tal ocorrência. De fato, mas também é possível que os materiais relevantes tenham sido perdidos. Duncan cantarolou concordando, seus dedos roçando involuntariamente a ilustração, tocando a pequena marca de cruz quebrada nela. Esse desenho, não deveria haver qualquer possibilidade do copista tomar liberdades, certo? Ele perguntou de repente, inquieto. Acho que não, Morris respondeu imediatamente, este é um material documental muito rigoroso. O ilustrador e o compilador do manuscrito original são conhecidos por seu rigor como autoridades acadêmicas. Quando copiam estes materiais, preferem deixar intocadas as partes pouco claras para as gerações futuras do que fazer quaisquer ajustes suplementares, sem provas. Ou seja, mesmo que fizessem ajustes, certamente explicariam a situação correspondente nas notas. É autêntico e verificável, Duncan murmurou pensativo. Fim do capítulo. Capítulo 262. Na extensa coleção de literatura fornecida por Morris, apenas uma pequena parte estava relacionada ao símbolo enigmático, e esse símbolo era apenas um elemento despretensioso desta pequena seção, pois o autor quase não dedicou nenhum esforço para explicar o símbolo ou os padrões de relevo que lhe estão associados. Duncan e Morris limitaram-se a examinar os detalhes exibidos nas ilustrações do manuscrito, concluindo cautelosamente que a cruz quebrada cercada por uma borda hexagonal era provavelmente um símbolo religioso ou emblema acadêmico da era do Antigo Reino. De um ponto de vista lógico, Morris duvidava que os ascetas que visitaram os desaparecidos há um século pudessem ser descendentes do Antigo Reino. As probabilidades de um grupo de eremitas sobreviver e preservar a sua linhagem durante 10 milênios durante a tumultuosa e perigosa Era do Mar Profundo eram praticamente inexistentes. De uma perspectiva acadêmica rigorosa, ele não poderia fazer tal afirmação sem evidências adicionais. No entanto, Duncan sentiu instintivamente que deveria ter existido um elo poderoso entre aqueles ascetas e o antigo reino de Creta. Eles possuíam o emblema misterioso e atribuíam-lhe grande importância, sugerindo que estavam cientes do seu significado. É claro que, na ausência de provas, todas as conjecturas eram mera especulação. Neste ponto, a menos que os ascetas ressurgissem antes de Duncan, as suas origens permaneceriam indeterminadas. Quantos artefatos de Creta bem preservados foram descobertos e ainda existem no mundo? Duncan perguntou de repente depois de cagar o grande livro. Muito poucos artefatos foram descobertos, tão poucos que você poderia contá-los em uma mão. Quanto a bem preservado, depende da sua definição de bem preservado, respondeu Morris. Para aqueles que pesquisam o Reino Antigo, descobrir um grande poço confirmado como conectado a Creta, encontrar tijolos de parede intactos com mais de 10 metros, ou mesmo apenas algumas portas de pedra derrubadas no chão, seria considerado bem preservado. Neste ponto, o idoso estudioso não pôde deixar de lamentar, normalmente, as relíquias dentro da jurisdição de uma cidade-estado provavelmente não serão conservadas. Tentamos documentá-los através de textos e imagens, capturando cada detalhe, e depois reunimos os artefatos para exame em instituições de pesquisa. Em última análise, as próprias relíquias são destruídas, enterradas e integradas na cidade. Duncan contemplou por um momento, murmurando para si mesmo, a terra é tão valiosa quanto o ouro. Morris concordou, estudamos história, preservamos a história e nos esforçamos para lembrar o passado à medida que ele desaparece, mas não podemos permitir que o passado invada nosso espaço de vida. As novas cidades-estado existem há quase 2 milênios. Durante o auge da era da exploração, novas ilhas eram frequentemente descobertas, trazendo à luz áreas selvagens inexploradas e ruínas antigas. Contudo, ao longo dos últimos 2 séculos, tais descobertas tornaram-se quase inexistentes. As novas ilhas iniciais eventualmente evoluíram para cidades-estado, e há um limite de terra disponível no vasto oceano.
As relíquias restantes estão em ilhas áridas com condições inóspitas ou escondidas por forças extraordinárias, ou situadas à margem de anomalias perigosas. Como resultado, até mesmo a Igreja dos Quatro Deuses só pode investigá-los brevemente antes de marcá-los como selados em seus mapas. Duncan permaneceu quieto por um longo período, seus pensamentos ainda sobre o símbolo e sua literatura subjacente. Você mencionou anteriormente que seus amigos acadêmicos poderiam descobrir mais informações relacionadas a este símbolo. Tenho um amigo em Lança que é especialista na história do Antigo Reino e ele foi meu colega de classe quando estudei na Academia da Verdade, confirmou Morris, apontando para o grande livro sobre a mesa. Ele me presenteou com este livro há muitos anos e lembro que ele mencionou literatura relevante naquela época. Enviei uma carta, mas não tenho certeza de quando receberei uma resposta. Duncan suspirou. Vamos esperar pacientemente e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Posteriormente, ele e Morris discutiram vários aspectos do antigo reino de Creta, as descobertas dispersas, as lendas enigmáticas e peculiares e os pergaminhos antigos parcialmente verdadeiros e parcialmente fabricados que confundiam os limites entre a realidade e o mito. Depois de uma conversa envolvente, chegou a hora de Morris se despedir e partir. Prometi à minha esposa que voltaria para almoçar em casa, disse o idoso estudioso com um sorriso. Se eu voltar tarde demais, enfrentarei repreensão tanto da minha esposa quanto da minha filha. Duncan riu. Parece que você encontra alegria nisso. Morris riu, assentiu, colocou o chapéu e carregou o grande livro debaixo do braço, saindo com Duncan. Nina estava contando algumas notas atrás do balcão, com Alice observando com curiosidade, e Shirley não estava em lugar nenhum, provavelmente brincando. Enquanto Duncan descia as escadas, Nina pacientemente educava a perplexa Alice sobre a moeda. Veja, esta com o canto dourado é um sora, e aqui está a denominação. Essas moedas são pesos, e o número na frente é a denominação. Não morda, está sujo. Os negócios parecem estar prosperando hoje. Duncan olhou para o dinheiro na mão de Nina, levantando uma sobrancelha. Normalmente, não está tão ocupado. Sim, não sei porquê, mas os negócios estão crescendo hoje. Nina acenou alegremente as notas para Duncan. Parece estar relacionado com Alice. Duncan ficou surpreso. Com Alice? Uma gentil senhora idosa que saiu mais cedo mencionou isso, explicou Nina com um sorriso. Ela disse que ter uma funcionária como Alice na loja faz com que os itens nas prateleiras pareçam mais autênticos. Duncan. Ele olhou silenciosamente para Alice, que retribuiu um olhar perplexo. No entanto, Miss Doll estava alheia à situação. Ela ainda estava tentando memorizar a aparência das notas e aprendendo a contar dinheiro. Eu não esperava que Alice servisse a esse propósito aqui, Duncan ponderou por um momento antes de se virar abruptamente para Morris. Você gostaria de levar algo com você quando sair? Ah, Morris ficou um pouco surpreso. Eu não tinha planejado isso quando saí de casa. Sem custos, pense nisso como um sinal de agradecimento por seus esforços na busca pela literatura. Duncan sorriu e se aproximou do balcão, selecionando um pingente de cristal da prateleira, idêntico ao que ele havia dado de presente a Morris, já que ele tinha uma caixa inteira deles. Lembro que você mencionou que o pingente de sua filha estava danificado. Este é para você. Morris observou o pingente na mão de Duncan, observando o magnífico cristal, um símbolo da indústria moderna, balançar suavemente no ar, sua superfície lançando um caleidoscópio de cores. Seus pensamentos se voltaram para as experiências extraordinárias que Reid havia contado após seu retorno, os acontecimentos preocupantes durante a desintegração da cidade-estado, testemunhando a divergência de dois caminhos históricos e o apagamento de um deles, e a proteção fornecida pelo amuleto. Só agora ele entendia que o capitão Duncan havia oferecido sua boa vontade tão cedo, sem que ele percebesse. Espero que este amuleto continue a trazer boa sorte para a senhorita Reid, disse Duncan com um sorriso. Aceite, você mereceu. Morris aceitou solenemente o pingente de cristal e expressou seu agradecimento. Mas Duncan pareceu ter outra ideia e ponderou.
se você trouxer este pingente de volta, sem dúvida será importunado por sua filha, e desta vez sua esposa irá participar. Espere um momento, deixe-me encontrar um item autêntico para você levar para casa e apaziguar sua esposa e filho. Ao ouvir isso, Morris imediatamente protestou: não há necessidade, não há necessidade, você não precisa ir tão longe por mim. No entanto, Duncan já havia se virado e começado a vasculhar a variedade de itens ao lado do balcão, murmurando sem olhar, levantou-se. Sem mais objeções, nós nos entendemos, encontrei. Enquanto falava, ele recuperou o item autêntico, que havia descoberto e colocou-o no balcão com um baque retumbante. O barulho repentino assustou Alice, que instintivamente ergueu as mãos para cobrir a cabeça. O que é isso? O velho ficou um tanto perplexo com o objeto colocado no balcão. Uma antiguidade, Duncan afirmou seriamente, olhando para o senhor idoso. Não há muitos itens genuínos na minha loja, mas este é inquestionavelmente autêntico. Parece ser uma bala de canhão. Exatamente, do desaparecido, em excelentes condições. Se você localizar um canhão de carregamento pela boca de calibre compatível, poderá até dispará-lo. Duncan deu um tapinha entusiasmado na grande bola de ferro no balcão. Mais importante ainda, o projétil mantém a marca completa do aço da fundição da bala de canhão e a marca pessoal do lançador. Na verdade, é mais raro do que a adaga que lhe dei da última vez. Considere isso um presente. Morris olhou entre a bala de canhão e Duncan, sua expressão ficando cada vez mais confusa. Por um momento, ele não teve certeza se levar para casa uma bala de canhão ou um pingente de vidro teria maior probabilidade de agitar sua esposa e filha. No entanto, confrontado com o sorriso radiante do Sr. Duncan, ele finalmente cedeu e aceitou graciosamente este presente. Estou profundamente grato por sua generosidade. Fim do capítulo. Capítulo 263, Door Knocking. Morris partiu, sua expressão peculiar enquanto segurava um antigo projétil de artilharia na mão enquanto Duncan estava atrás do balcão e observava sua partida com um sorriso encantado. Você realmente deu ao Sr. Morris aquele projétil de artilharia, Alice murmurou para si mesma. Na verdade, ele entregou o projétil de artilharia ao Sr. Morris, Nina murmurou da mesma forma. Não gosto de projéteis de artilharia, Alice sussurrou, nem um pouco. Por quê? Nina perguntou com curiosidade. Porque o capitão uma vez me presenteou com 8 projéteis de artilharia, Alice respondeu gravemente. Chega de reclamações, Duncan interrompeu de lado. Ele olhou impotente para a descontente Alice e para a obviamente fascinada Nina ao lado dela. Onde está Shirley? Ela mencionou que se sentia tonta e enjoada por memorizar o alfabeto, então saiu para tomar ar fresco. Nina mostrou a língua, mas aposto que ela já foi para o próximo quarteirão. É claro, suspirou Duncan, considerando a formação cultural e o refinamento pessoal de Shirley, é bastante impressionante que ela consiga não xingar na minha presença todos os dias. Suspirando, ele virou a cabeça para espiar pela janela. Através da tela transparente, a paisagem urbana familiar e serena de Plende apareceu. As ruas fervilhavam de gente e os habitantes da cidade estavam preocupados com suas tarefas diárias. Nada fora do comum aconteceu na Cidade Baixa hoje. A breve falha da visão 001, a falha quase imperceptível no anel rúnico solar, a missão de mergulho profundo há muito abandonada no norte distante e o símbolo enigmático deixado pelo antigo reino de Creta, tudo parecia muito distante deste bairro iluminado pelo sol. Ele semicerrou os olhos por um momento e, depois de algum tempo, murmurou para si mesmo, como pensei, Tyrion partiu mais cedo. Reticências. No porto sudeste da cidade-estado, o colossal navio de guerra de aço Seamist estava se preparando para embarcar. O navio, que sofreu danos substanciais devido ao desaparecido, passou por vários dias de autocura, e agora estava mais da metade restaurado. Os numerosos cortes e fissuras no cinto de armadura e no convés foram totalmente reparados, não deixando nenhum vestígio de dano.
Os marinheiros imortais movimentavam-se entre o cais e o navio de guerra, carregando provisões e presentes de despedida generosamente oferecidos por Plende. Não prevíamos sua partida tão cedo, disse Vanna, chegando para se despedir do capitão após ouvir a notícia. O arcebispo providenciou para que o Sea Mist permanecesse como convidado por pelo menos 2 semanas. Na verdade, presume que ficaria aqui por um bom tempo também, mas surgiram circunstâncias imprevistas. Tyrion esfregou a testa levemente. Há um problema no norte que requer minha atenção. Embora isso parecesse um mero pretexto, Vanna não tinha interesse em investigar assuntos que outros preferiam manter privados. Ela apenas olhou para Tyrion com uma pitada de preocupação, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Por favor, perdoe minha intrusão. Capitão, seu rosto está inchado? Apenas um pequeno acidente, Tyrion acenou apressadamente com a mão, grato por já ter passado por mais um dia de recuperação. Se o Inquisidor o tivesse visto ontem, não saberia como justificar sua cabeça, que havia aumentado significativamente. Posteriormente, ele prontamente mudou a conversa para evitar mais constrangimento. Gostei genuinamente de meu tempo em Plende e sou grato por seus presentes. Estou feliz que você os tenha apreciado, disse Vanna, sorrindo enquanto olhava para o casco imponente do Sea Mist e para as torres principais dos canhões visíveis de lado. Mesmo que eu tenha ouvido falar sobre isso, testemunhá-lo em primeira mão é realmente notável. Este navio realmente curou a si mesmo, e aqueles canhões principais que foram totalmente destruídos, regeneraram. Tyrion olhou para seu navio de guerra, com o rosto radiante de orgulho pelos canhões recém-restaurados. O Sea Mist está ciente de sua aparência pretendida e se esforça constantemente para se manter nas melhores condições. No entanto, essas poucas armas principais não estão totalmente funcionais no momento. Eles ainda são pequenos e precisam de mais alguns dias para crescer antes de poderem disparar projéteis de calibre padrão como os outros canhões principais. Vanna ficou surpresa, sentindo algo estranho na maneira como Tyrion observava os canhões principais de seu navio e o tom de sua voz, mas ela não conseguia identificar. Felizmente, ela não era do tipo que se fichava em tais minúcias. Às 3h20 da tarde, acompanhado por uma buzina melodiosa, o imponente navio de guerra de aço acelerou gradualmente e partiu da cidade-estado. Vanna ficou no cais, observando o navio de guerra recuar até uma silhueta quase imperceptível no horizonte, antes de suspirar e embarcar no carro a vapor preto que estava esperando nas proximidades. O motorista olhou para o Inquisidor visivelmente cansado pelo retrovisor. Você parece cansado? Lidar com a papelada é muito mais desgastante mentalmente do que lutar contra hereges com uma espada, respondeu Vanna, esticando o pescoço e reclinando-se casualmente no banco de trás. Além disso, tenho lutado contra a insônia ultimamente. O núcleo de vapor retumbou e engrenagens e ligações entraram em movimento. Ao ouvir as reclamações de seu superior, a motorista não pôde deixar de sorrir. Pelo menos a cidade-estado tem estado em paz recentemente, sem hereges, sem monstros, sem almas infelizes presas na noite. Os guardas noturnos não encontraram nenhum avistamento distorcido na escuridão por vários dias consecutivos, sempre a sol depois de uma tempestade, certo? Vanna considerou os comentários de seu subordinado e respondeu lentamente depois de algum tempo. É verdade, as noites têm sido mais tranquilas ultimamente do que nunca. Mesmo na escuridão que frequentemente envolve a cidade baixa e os esgotos, não há mais comoção. Isso não é um desenvolvimento positivo? Certamente, é um desenvolvimento positivo, Vanna murmurou suavemente, ajustando sua posição no assento e fechando os olhos. Vou tirar uma soneca, me acorde quando chegarmos à catedral. Entendido. Enquanto seu subordinado respondia, Vanna já se sentia caindo em um sono leve, com os sons mecânicos do carro e o barulho do lado de fora da janela desaparecendo progressivamente. Ela estava, de fato, bastante exausta, não conseguindo descansar bem por muitos dias. A ordem da cidade-estado foi totalmente restaurada e todo o trabalho de acompanhamento estava sistematicamente em fase de conclusão.
A papelada foi tratada e não houve problemas com os relatórios para a catedral ou com as diversas negociações com a prefeitura. Por trás desse progresso tranquilo, estavam dias de cansaço. Depois de se despedir do visitante único, o Seamist, ela finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Pelo menos antes da Catedral da Grande Tempestade chegar a Plende e antes de conhecer a Papa Helena, ela deveria ter alguns dias para se recuperar. Uma suave brisa noturna acariciou seu rosto de repente, trazendo consigo um aroma fresco e revigorante e o som das ondas colidindo com o casco de um navio. Os olhos de Vanna se abriram e ela se viu em uma sala desconhecida. Seu ambiente incluía móveis elegantes e clássicos, tapeçarias intrincadas do século anterior adornando as paredes, prateleiras em tons escuros e armários para vinhos enfiados nos cantos, um tapete grosso ocupando o centro da sala e uma mesa de centro esculpida e cadeiras em cima do tapete. Naquele momento, ela estava sentada em uma daquelas cadeiras. Vanna levantou-se abruptamente, assumindo uma postura defensiva como um animal cauteloso, pronto para qualquer coisa ao seu redor. No instante seguinte, ela avistou uma janela próxima, a janela estava aberta e, embora já fosse dia quando ela cochilou, a cena além da abertura estava agora envolta em escuridão. Um vento frio da noite soprava pela janela, lançando um brilho frio e luminoso sobre o parapeito da janela. Dentro do brilho, ela podia discernir vagamente o mar agitado ao longe e os reflexos de luz sobre a água que pareciam prata líquida. O olhar de Vanna foi involuntariamente atraído para esta cena e então, como se tivesse percebido de repente, ela correu até a janela e olhou para o céu lá fora. Uma entidade incompreensível apareceu ali. Era um objeto circular e brilhante que lembrava o núcleo do Sol, mas não cegava nem abrasava. Em vez disso, parecia um disco radiante com uma sensação fresca, pairando silenciosamente no céu enquanto exalava uma aura tranquila e serena. Vanna olhou fixamente para a luz peculiar e, por um momento, sentiu como se seus pensamentos tivessem sido embalados em um estado sereno pelo brilho. Depois de um tempo indeterminado, ela ponderou lentamente. O que é isso? Poderia ser o sol resfriado. Para onde desapareceu a fissura no céu noturno? Onde é este lugar? Então ela olhou de volta para a sala desconhecida. O exterior era um mar agitado, o quarto era estranho, o céu além da janela era sinistro e o corpo celeste bizarro. Dadas suas experiências recentes, a resposta não parecia difícil de deduzir. Mas esta ocasião parecia diferente das outras, desta vez, ela não encontrou aquele horrível capitão fantasma. Vanna pensou isso, mas como que para contradizer seus pensamentos, no momento seguinte, de repente ela sentiu uma presença se aproximando. Toque, toque, toque. Alguém bateu na porta. Fim do capítulo. Capítulo 264, Aviso do Capitão. Para ser justo, Vanna raramente teve medo de alguma coisa ao longo de sua vida, mas o Capitão Duncan Abnomar sempre parecia trazer a ela uma variedade de situações inesperadas. Na sala trancada dos sonhos, havia um mar escuro e sem limites do lado de fora da janela, uma luz misteriosa pairando alto no céu, e sob a noite tranquila, alguém bateu na porta. Quase instintivamente, Vanna quis invocar sua espada em seu sonho e avançar em direção à porta. Felizmente, ela conseguiu controlar esse impulso bem a tempo. Toque, toque, toque. As batidas continuaram em ritmo lento, com muita paciência e educação. Respirando fundo várias vezes, Vanna não tinha certeza de que expressão usar, então ela só pôde tentar fazer sua voz parecer normal enquanto mantinha uma cara séria. Entre. Com um clique, a maçaneta girou e a porta de madeira escura foi aberta por fora. Uma figura alta e imponente apareceu diante de Vanna e entrou na sala. Atrás desta figura jazia pura escuridão como se fosse o limite do sonho. Além do limite, não havia existência, apenas o vazio. Boa tarde, Vanna, desta vez eu bati. Duncan entrou na sala, dando um sorriso amigável para Vanna. Vanna observou silenciosamente o capitão fantasmagórico caminhar até o armário de bebidas próximo, pegando uma garrafa e 2 taças de vinho antes de se sentar na cadeira com encosto. Por que você não vem sentar?
Duncan ergueu as sobrancelhas e olhou para o jovem inquisidor ainda parado perto da janela, apontando para o assento vazio à sua frente. Você não parece muito feliz. Depois de hesitar por um momento, Vanna finalmente sentou-se em frente a Duncan com uma expressão peculiar, observando cautelosamente cada movimento seu enquanto servia as bebidas. Depois de um tempo, ela suspirou. Você não acha que isso é ainda mais assustador? É isso. Duncan olhou para Vanna com alguma surpresa, depois olhou em volta para o sonho que ele havia criado meticulosamente, a decoração aconchegante e cotidiana e a simpática taça de vinho na mão, e franziu a testa, incerto. Então, da próxima vez, tentarei um esquema de cores mais brilhante. Não acho que seja a cor. As sobrancelhas de Vanna se contraíram, mas ela suspirou com emoções confusas imediatamente depois. Bem, pelo menos eu sinto que você está bem. Intenções. Elas são um tanto assustadoras, mas posso confirmar mais ou menos sua autenticidade. Duncan empurrou uma taça de vinho para ela, parece uma coisa boa. Obrigada. Vanna pegou o copo, hesitou ao olhar para o líquido transparente com um toque de vermelho dourado e, após uma longa pausa, colocou-o de lado. Então ela olhou para o capitão à sua frente. Isso é outro sonho, um quarto no desaparecido. É parcialmente baseado nisso, mas não inteiramente. Eu organizei tudo de acordo com minhas preferências pessoais, disse Duncan sem pressa. Na verdade, não sou muito bom em tecer sonhos. Prefiro entrar diretamente nos sonhos existentes, mas como você estava dormindo inquieto, com sonhos desfeitos e caóticos, preparei um lugar para você descansar adequadamente. Vanna não prestou atenção à última frase de Duncan. Ela simplesmente virou a cabeça para olhar pela janela e fez sua maior pergunta: o que é aquela coisa brilhante no céu lá fora? É também a sua preferência pessoal. Duncan ficou em silêncio por um momento, seu olhar desviando-se para a janela. Iluminado pelo luar, ele ponderou por um tempo antes de suspirar e balançar a cabeça. Suponho que sim. Eu realmente não gosto do brilho pálido e frio da criação do mundo, não é gentil o suficiente e parece cheio de malícia. Quanto ao que você vê agora, você pode chamá-lo de lua. Lua, Vanna repetiu a palavra desconhecida, que parecia ser uma transliteração direta de um idioma desconhecido, é um nome peculiar. Você está interessado nisso? Duncan perguntou com um sorriso. Posso contar a história por trás do nome. Antes que ele pudesse terminar, Vanna interrompeu de repente. Não. Obrigado. Tudo bem, é sempre assim. Duncan encolheu os ombros, não parecendo se importar. Na verdade é apenas a coisa mais comum, sem nenhuma conexão com o subespaço. Sinto muito, acredito que você seja amigável, mas, apenas me considere cauteloso, disse Vanna sem jeito. Após numerosos encontros e uma série de eventos, sua cautela em relação ao Capitão Fantasma evoluíram um pouco, mas em qualquer caso, mesmo de uma perspectiva lógica e racional, ela não se atreveu a aprender casualmente, conhecimento, deste repatriado do subespaço. Vamos conversar sobre outra coisa. Por que você veio me ver? Duas coisas. Duncan olhou nos olhos de Vanna. Primeiro, obrigado por cuidar de Tyrian nos últimos dias. Ele parece ter gostado do tempo que passou em Plende. Capitão Tyrian? Vanna sentiu um aperto no coração, de repente percebendo algo. Você esteve assistindo todo esse tempo? Sim, estou de olho neste assunto, disse Duncan emocionado. Ele está vagando pelo norte há anos, adquirindo alguns maus hábitos dos piratas, e só tem um grupo de marinheiros mortos-vivos como companhia, tornando seus hábitos sociais extremamente prejudiciais. Acrescente a isso a velha questão de Frost, é difícil não se preocupar com seu estado mental. Para evitar se tornar um esquisito recluso, excêntrico e cínico, ele precisa de alguns relacionamentos interpessoais saudáveis e ordenados. Duncan estava essencialmente improvisando para solidificar ainda mais a sua imagem como alguém que tinha recuperado a sua humanidade e lucidez, para facilitar as suas relações com Vanna e a civilização ordenada que ela representava. No entanto, Vanna não considerou isso um absurdo.
Ela ouviu atentamente o capitão fantasmagórico, que parecia um pai preocupado, e depois de um tempo, conseguiu dizer: "Você, realmente se preocupa com ele." Duncan disse solenemente: "Cuidar dos membros da família é o primeiro passo para manter a harmonia dentro da família." "Mas você quase transformou o Sea Mist em uma pilha de sucata", Vanna o lembrou cautelosamente. Duncan permaneceu sério. Educação e orientação adequadas são o segundo passo. Vanna. A conversa foi estranha, discordante e cheia de peculiaridades. Vanna sentia cada vez mais que sua interação com o capitão Duncan estava imbuída de uma sensação indescritível de estranheza. No entanto, inexplicavelmente, foi dentro desta troca bizarra e incongruente que ela realmente começou a ver o Capitão Fantasma como mais humano. Ela não pôde deixar de balançar a cabeça, deixando de lado aquele pensamento repentino por enquanto. "Qual é a segunda coisa que você mencionou?" "A segunda coisa", a expressão de Duncan tornou-se imediatamente mais séria, "é sobre o sol. Você notou as mudanças nele?" O som das ondas do lado de fora da janela suavizou-se gradualmente, como se fossem sussurros distantes, e a brisa que entrava na sala tornou-se quase imperceptível. Ao ouvir a menção de "o sol", os olhos de Vanna mudaram ligeiramente. "Você está se referindo ao nascer do sol que foi atrasado por 15 minutos, ou há uma lacuna em seu anel rúnico externo", Duncan disse. "A julgar por sua expressão, você deveria ter notado isso também." Vanna ficou em silêncio por alguns segundos antes de balançar a cabeça gentilmente. "É difícil não notar, embora a lacuna seja difícil de detectar a olho nu, olhos vigilantes têm observado a operação da Visão 001 há séculos." A igreja percebeu imediatamente esta situação perturbadora. "Os guardiões nunca baixam a guarda, hein? Minha impressão sobre você melhorou um pouco", disse Duncan, e de repente perguntou: "Então, qual é a sua opinião sobre isso?" "Isso dependeria do feedback da Catedral da Grande Tempestade", disse Vanna em um tom prosaico. "Tudo o que podemos fazer em Plende é relatar o que observamos. Não somos um centro de pesquisa e não conseguimos pensar em nenhuma forma de intervir na operação da Visão 001. Depois de ponderar por um momento, ela balançou a cabeça incerta. "Talvez até mesmo a Catedral da Grande Tempestade não forneça um feedback claro. Visão 001, sua operação afeta o mundo inteiro e suas anormalidades alarmaram mais de uma igreja." Enquanto falava, Vanna pareceu perceber algo de repente e olhou para Duncan. "Você veio falar comigo sobre isso. Você sabe de alguma coisa? Você sabe o que há de errado com a Visão 001? Duncan não respondeu imediatamente. Ele não pôde deixar de recordar o sonho breve e estranho que teve. No sonho, enormes corpos de luz caíram como uma chuva de meteoros, e o mundo inteiro gradualmente escureceu. No final, tudo o que restou no céu foi um vazio horrível e escuro, como um vazio ou um olho moribundo. Na época, ele não havia entendido nada desse sonho, mas agora parecia ter um vislumbre do presságio escondido nele. "Não tenho certeza, Vanna", ele finalmente quebrou o silêncio, olhando calmamente nos olhos dela, "mas acho que isso é apenas o começo." Um arrepio percorreu lentamente sua espinha quando Vanna discerniu algumas informações extremamente perturbadoras daquelas palavras, "apenas o começo." "No momento, não tenho evidências suficientes, mas meu palpite é que a Visão 001 realmente tem uma vida útil", disse Duncan seriamente. "O que o antigo reino de Creta deixou para as gerações futuras não é proteção eterna, mas paz temporária. O sol acima de nossas cabeças, provavelmente está prestes a falhar. Quanto a quando as evidências chegarão?" Duncan fez uma pausa e depois continuou. "Talvez enormes fragmentos caiam do céu, e esse será o tic-tac da contagem regressiva. É mais provável que o primeiro fragmento já tenha caído, fora da vista do mundo civilizado." À medida que o frio e o desconforto se espalhavam por seu coração, os olhos de Vanna caíram, escondendo todas as mudanças em seu olhar, enquanto sua mão lentamente pegava a taça de vinho ao seu lado, inconscientemente levando-a aos lábios, aparentemente tentando se acalmar com álcool. Ela tomou um gole, franziu a testa ligeiramente e olhou para Duncan. "Não tem gosto."
Claro que não tem gosto, Duncan riu e ergueu ligeiramente o copo para Vanna, porque você está prestes a acordar. Vanna abriu os olhos abruptamente, encontrando-se ainda sentada no vagão a vapor em movimento, com a torre alta e o edifício principal da catedral aparecendo à sua vista. Respirando um pouco pesadamente, ela ouviu a voz do subordinado na frente: "Ah, você está acordado. Momento perfeito, estamos quase na catedral." Fim do capítulo. Capítulo 265, A Bruxa do Mar e a Relíquia da Fronteira. Lucretia ficou na proa de seu navio por algum tempo, supervisionando as operações de seu navio em seu estado florescido, enquanto navegavam pelo águas luminosas. Este local proporcionou-lhe uma vista incomparável de todo o navio, tornando-o seu local preferido. No momento, duas correntes robustas se estendiam da parte central da estrela brilhante, enrolando-se em torno de uma enorme esfera de pedra na parte traseira. À primeira vista, a esfera parecia pairar apenas alguns metros acima do oceano, parecendo leve à distância. No entanto, o ranger intermitente das correntes e o lento progresso do Bright Star, apesar de operar a plena capacidade, sugeriam que rebocar este objeto estava longe de ser fácil. Lucretia observou a esfera por um período indeterminado de tempo antes de finalmente desviar os olhos, esfregando-os devido à irritação. O brilho suave e interminável que emanava da esfera de pedra não cegava, mas a exposição prolongada a esse brilho contínuo causava um leve desconforto ocular. Ainda assim, isto foi insignificante comparado com a desorientação criada pelas enigmáticas reentrâncias e saliências na superfície da esfera. Além disso, ela não conseguiu detectar quaisquer outros efeitos nocivos da esfera. Olhar para os padrões não prejudicou a mente, nem produziu quaisquer ruídos perturbadores quando abordado. Descobrir um artefato tão incomum na fronteira era bastante incomum. Tendo explorado as fronteiras por muitos anos, Lucretia encontrou numerosos objetos perigosos que poderiam facilmente enlouquecer as pessoas comuns. No entanto, esta esfera de pedra, que projetava imensas ilusões geométricas, era a anomalia mais inofensiva entre as várias relíquias fronteiriças. Senhora, a sala de máquinas informa que não podemos aumentar mais a potência da máquina. Atingimos nossa velocidade máxima. Luna finalmente se aproximou pela lateral e relatou: "Não estamos alcançando nem um terço da nossa velocidade normal." Lucretia suspirou. Esta enorme esfera parece tão leve e insubstancial, mas é tão difícil de rebocar. É realmente peculiar. Lune inclinou a cabeça, imitando a expressão confusa de um humano. Tentamos vários métodos, mas não conseguimos determinar sua massa precisa. Felizmente, ainda podemos rebocá-lo. O progresso é lento, mas eventualmente chegaremos ao nosso destino. Enquanto Lucretia falava, ela voltou o olhar para a proa do navio. Devido ao comprimento limitado das correntes, a estrela brilhante agora navegava dentro da massiva figura geométrica, projetada pela esfera de pedra. Como resultado, além da proa havia apenas um brilho infinito, tornando invisível a superfície normal do mar. No entanto, ela não estava preocupada com a perda do navio ou a colisão com ilhas ou recifes. Isso porque a popa da estrela brilhante viajou no reino espiritual, não sendo afetada pela esfera de pedra. Seus marinheiros espectrais podiam monitorar as condições do mar e direcionar o curso a partir da torre de observação e da sala de cartas na popa, garantindo que a estrela brilhante permanecesse no caminho correto. Para embarcações comuns, isso seria incompreensível, mas para a Senhora da Estrela Brilhante, foi uma manobra magistral. "O Indy Harbor recebeu nossa mensagem?" Lucretia perguntou, virando-se ligeiramente. Qual foi a resposta deles? Eles receberam a mensagem, e uma equipe de pesquisa composta por matemáticos, estudiosos de runas e especialistas sobrenaturais está preparada no porto, junto com representantes da Associação dos Exploradores, respondeu Lune prontamente. No entanto, eu também os informei que o Bright Star está navegando muito lentamente, então eles terão que esperar um pouco mais. Não se trata apenas de esperar, disse Lucretia, observando o brilho dourado onipresente no mar e perseguindo-a. Lábios.
Diga a eles que o que descobri desta vez não é uma mera bugiganga. Embora o seu corpo principal não seja de facto grande, a sua área de influência é extensa. Peça-lhes que localizem um ponto de transferência apropriado ao longo da costa, a pelo menos 2 ou 3 milhas náuticas do porto. Caso contrário, eles devem estar preparados para que toda a área portuária seja envolvida pela luz do dia perpétua. Lune curvou-se ligeiramente. Sim, senhora, passaremos por um farol em 15 minutos e então enviarei outro telegrama para o Indy Harbor. Lucretia assentiu, depois pareceu se lembrar de algo e balançou a cabeça com um sorriso autodepreciativo após alguns momentos de silêncio. Lune olhou para ela com curiosidade. Senhora, não é nada. De repente, lembrei-me de algo de muito tempo atrás, Lucretia disse suavemente. Lune, você sabia que eu costumava repreender meu pai quando ele voltava de suas aventuras? Velho mestre, você o repreendeu? Sim, eu o repreendi por sempre coletar itens peculiares de suas viagens. Lucretia parecia imersa em lembranças, falando lentamente enquanto ponderava. Às vezes, ele encontrava uma pedra quebrada na área de fronteira e a estudava com entusiasmo por uma semana ou um mês, até mesmo envolvendo meu irmão e eu na pesquisa. Ela se virou, olhando pensativamente para as correntes que se estendiam da popa e para a esfera de pedra em suas extremidades. Agora, eu também peguei uma pedra grande, me pergunto o que ele pensaria se soubesse. Lune não sabia como responder à patroa e, após um momento de silêncio, finalmente disse: Você raramente discute os assuntos do velho mestre. Provavelmente é por causa dos acontecimentos recentes. Lucretia balançou a cabeça. Não vamos insistir nisso. Estou um pouco cansado. Que horas são? Já é muito tarde. Lune assentiu. Você realmente deveria descansar um pouco. Já é muito tarde. Lucretia exclamou surpresa e depois acenou com a mão. Arrastar esse objeto faz com que o dia inteiro pareça luz do dia. Fique de olho no navio. Estou indo descansar. Antes que suas palavras terminassem, sua figura de repente se desintegrou em incontáveis flocos de papel coloridos carregados pelo vento em direção aos aposentos do capitão. Reticências. Até retornar à catedral e as orações noturnas serem concluídas, Vanna permaneceu preocupada e seu estado de pesar não pôde ser escondido do bispo Valentine. Quando o bispo perguntou, ela não escondeu sua comunicação onírica com o capitão fantasma durante sua viagem de volta do porto. Numa pequena sala de oração ligada ao corredor lateral, Valentine ouviu em silêncio o relato de Vanna. Não estou surpreso com a sua visita, disse o idoso bispo calmamente. Toda a cidade-estado de Plende passou por algum tipo de transformação. Quer queiramos ou não, nós e a terra sob nossos pés estamos agora inseparavelmente ligados aos desaparecidos. Já discuti esse assunto com seu tio, você sabe o que ele disse. O que ele disse? Por trás do plano de hoje está um mestre sombrio, reminiscente das 10 cidades descritas nos Salmos de Golã. Nas sombras, há um rei sem coroa, um arconte sem nome, um dono invisível, mas muito real. Este mestre não declarou autoridade sobre a cidade-estado, assim como você não declarou as moedas em seu bolso que é o mestre delas, mas quando você tira as moedas, você não pensa em consultá-las. Opiniões. Vanna parecia pensativa. As 10 cidades, consideradas a parte mais assustadora dos Salmos de Golã, retratam o processo de 10 cidades-estados sendo gradualmente dominadas e transformadas em sombras por um governante invisível. Até o final do longo poema, o autor nunca descreveu o próprio governante, apenas insinuando a existência de um rei invisível, por meio de descrições da atmosfera, dos costumes e do ambiente nas cidades-estado. Eu li, mas era muito jovem na época para entender o horror de que os adultos falavam ao discutir este poema. Com isso, ela gentilmente balançou a cabeça. No entanto, pelo menos o capitão Duncan não parece estar tentando transformar a cidade-estado em algum tipo de terreno fértil indescritível, como sugere o poema 10 cidades. Pelo menos por enquanto, ele não demonstrou qualquer maldade.
Na verdade, ele não demonstrou nenhuma maldade e até fez de tudo para avisá-lo. O bispo Valentini assentiu gentilmente. A questão da visão 001 atraiu a atenção das 4 igrejas, mas até onde sei, a opinião predominante entre as várias igrejas ainda é esperar que a visão 001 volte ao normal. Mas se o aviso do capitão Duncan for verdadeiro, o velho bispo fez uma pausa e, após um momento, suspirou suavemente. Então os problemas que o nosso mundo enfrenta serão muito maiores. Fim do capítulo. Capítulo 266, espalhando seu pensamento. Vanna levantou-se e se aproximou da estátua da deusa na íntima sala de oração. A figura estava posicionada em uma plataforma alta, cercada por velas tremeluzentes suavemente. Devemos transmitir este aviso à Catedral da Grande Tempestade e, idealmente, a outras igrejas e cidades-estado, observou o bispo Valentini atrás dela. No entanto, a origem do alerta é crucial. Para sermos convincentes, devemos fornecer uma razão que influencie as outras 3 igrejas. Simplesmente dizer, um santo teve uma revelação em um sonho, não será suficiente. Sua Santidade sabe de sua associação com o capitão Duncan e não emitiu nenhuma advertência. Parece que ela aprova tacitamente, mas se as outras igrejas aprendessem a verdade, a sua resposta seria imprevisível, especialmente a Igreja da Morte. O impacto das 13 ilhas Witherland, Vanna murmurou suavemente, a Igreja da Morte é excepcionalmente vigilante quando se trata dos desaparecidos. De fato, as 13 ilhas Witherland, que já foram a maior cidade-estado do arquipélago sob o controle da Igreja da Morte, foram puxadas para o subespaço pelos desaparecidos há um século. Para os seguidores do Deus da Morte, essas ilhas têm um significado comparável ao da Igreja Planned for the Storm hoje, suspirou Valentini. É problemático. Depois de 100 anos, não se trata apenas de ressentimento, mas também da desconfiança humana inata em relação a uma catástrofe incontrolável. Se descobrirem a origem deste aviso, poderão suspeitar de uma conspiração. Vanna permaneceu em silêncio por um momento antes de sugerir de repente, a Catedral da Grande Tempestade se reunirá em breve. Talvez Sua Santidade tenha seus próprios pensamentos. Esperemos, Valentini murmurou, sem confiança. Independentemente disso, as 4 igrejas já tomaram nota da situação da visão 001. Parece que o nosso nível de preocupação tem sido inadequado. Se a Igreja da Tempestade pudesse tomar a iniciativa e elevar a importância deste assunto, pelo menos alcançaria o efeito pretendido deste aviso. Vanna assentiu lentamente, olhando para a estátua da deusa da tempestade Gomona, e sussurrou uma oração, que você nos proteja. Reticências. No convés de popa do Vanishit, Duncan tinha acabado de terminar uma patrulha completa do navio e estava se preparando para retirar-se para seus aposentos. Periodicamente, o desaparecido exigia uma inspeção minuciosa, principalmente em suas câmaras submersas, que exigiam a presença do capitão para manter a estabilidade. Durante este exame, Duncan também verificou a porta subespacial, na parte inferior da nave, garantindo que ela permanecesse bem fechada. Isso lhe trouxe algum alívio. Porém, junto com esse alívio veio uma inquietação persistente. Ele ainda não conseguia entender como havia conseguido passar para o outro lado da porta depois de adormecer em seu quarto pela última vez. Ele havia entrado no subespaço em estado de estupor e passou o meio-dia a bordo de outro desaparecido. Embora finalmente tivesse encontrado um caminho de volta em segurança, ele nunca poderia ficar totalmente à vontade sem conhecer o mecanismo para entrar no subespaço. Além disso, sua entrada no subespaço ocorreu logo após o Visão 001 ter enfrentado problemas. Problemas com o Sol, sonhos peculiares e entrada no subespaço. Esses 3 eventos ocorreram em uma sucessão tão próxima que é difícil não suspeitar de uma ligação oculta entre eles. Duncan estava diante da cabine do capitão, segurando uma lanterna em uma das mãos, inalando profundamente o ar frio da noite. Essa sensação de desconforto pode tê-lo levado a emitir um aviso durante sua comunicação onírica anterior com Vanna.
Embora não tivesse certeza do quanto seus sonhos estranhos refletiam a realidade, seus numerosos encontros com fenômenos sobrenaturais lhe ensinaram uma coisa: as pessoas comuns podem descartar os sonhos, mas para ele, Capitão Duncan, ter um sonho não deveria ser encarado levianamente. Agora ele esperava que seu aviso chamasse a atenção das 4 igrejas para a questão da visão 001. Ele estava ciente de que não era um especialista no reino sobrenatural, e mesmo que desejasse investigar a questão da visão 001, ele não o faria, saiba por onde começar. Seu papel era chamar a atenção de verdadeiros especialistas para o problema. Um aviso do Capitão Duncan forneceria, sem dúvida, uma razão convincente para muitos o levarem a sério. Reunindo seus pensamentos, Duncan colocou a mão na maçaneta da porta de sua cabine. Antes de abrir a porta, porém, outro pensamento passou pela sua cabeça. O plano do abismo que Tyrion mencionou para ele. Duncan franziu a testa, ponderou por um momento e então abriu a Porta dos Perdidos, diretamente. Um redemoinho de neblina emergiu do batente da porta quando ele passou por ela. Após uma breve tontura e uma sensação de deslocamento espacial, Zhou Ming abriu os olhos e encontrou o familiar apartamento de solteiro, onde tudo permanecia como estava. Ele se firmou, verificando o parapeito da janela, a mesa e outras áreas para garantir que tudo ali estava inalterado. Então ele caminhou até o final da sala. Na modesta prateleira, os intrincados modelos do Vanishit e do Plend ainda permaneciam silenciosamente em suas posições originais. Zhou Ming se aproximou, pegou o modelo, que simbolizava Plend e segurou a coleção, nem leve nem pesada em sua mão enquanto se sentava na mesa próxima para examinar sua estrutura, base. Anteriormente, ele nunca tinha considerado esta questão, teve de admitir que, abaixo da cidade-estado, não era apenas um ponto cego para muitas pessoas neste mundo, mas também para si próprio. Ele observou uma superfície inferior extremamente lisa. A parte do modelo correspondente ao nível do mar abaixo da cidade-estado da planície terminou abruptamente, deixando uma superfície lisa como se tivesse sido cortada por uma lâmina afiada. Zhou Ming olhou para a base do modelo, imerso em pensamentos. Se fosse apenas um modelo, esta superfície inferior limpa e uniforme seria, obviamente, perfeitamente normal. Contudo, ele sabia que esta coleção não era um modelo comum, deveria ser o mapeamento, ou projeção, do plano real nesta sala. O que este objeto retratado deveria ser a aparência completa do Plend. Independentemente do que houvesse abaixo da cidade-estado, um pilar infinitamente longo ou uma base fina, deveria haver uma estrutura, e não o fim abrupto da porção abaixo do nível do mar como aparecia agora. Foi porque ele não foi minucioso o suficiente quando incendiou a cidade-estado. Ou porque ele tinha esquecido essa parte. Zhou Ming franziu ligeiramente a testa, os dedos batendo distraidamente na borda da mesa. Ele então se recompôs, colocou a mão sobre o modelo e permitiu que seu espírito se expandisse gradualmente. Na cidade-estado de Plend, na loja de antiguidades, Duncan acabara de dar boa noite a Nina e Shirley. Ele silenciosamente retornou ao seu quarto, aproximou-se da janela e olhou em silêncio para as tranquilas ruas noturnas iluminadas por lâmpadas. A noite estava profunda e quase todos os residentes da cidade-estado tinham ido para casa. As ruas e becos estavam incrivelmente silenciosos, com apenas alguns pontos de luz movendo-se nas profundezas escuras dos becos. Esses eram os guardas da patrulha noturna e as lanternas que carregavam. Duncan fechou ligeiramente os olhos. Toda a paisagem da cidade-estado da planície foi projetada diretamente em sua mente com uma perspectiva mais clara e intuitiva. Áreas residenciais lotadas, fábricas de vapor movimentadas, bairros comerciais pacíficos, ruas costeiras úmidas, lâmpadas a gás à beira das estradas e o sistema de gasodutos que abrange toda a cidade. Em algum lugar da cidade, um esquadrão de guardas saiu de um beco, preparando-se para inspecionar o próximo nó de gás e vapor. Um jovem membro da equipe, segurando uma lanterna, olhou para a rua tranquila à frente e murmurou com admiração:
parece ser mais uma noite tranquila. Para ser sincero, não estou acostumado com essas noites tranquilas. Não baixe a guarda, o líder do esquadrão olhou para seu subordinado, qualquer coisa pode acontecer na escuridão. Fique de olho nos cantos mais escuros. Sim, eu entendo, o membro da equipe se endireitou, mas não resistiu e acrescentou, mas você não acha que tem estado muito quieto nos últimos dias? Ouvi dizer que não houve um único incidente nos registros recentes da patrulha noturna da cidade. Um leve brilho verde de repente brilhou no limite de sua visão, fazendo com que o membro da equipe parasse involuntariamente. Parecia que a luz emitida pela distante lâmpada a gás havia mudado momentaneamente, mas era extremamente breve e evasiva, quase impossível de detectar. Você acabou de ver algo passando? O membro da equipe instintivamente pressionou a mão na espada rúnica de aço em sua cintura e falou suavemente, parecia que a lâmpada de gás tremeluziu. Eu também vi sua lanterna piscar, outro membro da equipe interrompeu. Os membros da equipe instintivamente voltaram o olhar para o líder do esquadrão. No entanto, o líder do esquadrão apenas franziu a testa, aparentemente imerso em pensamentos. Depois de vários segundos, o guarda experiente balançou a cabeça. Continue a patrulha, depois relate a situação à igreja. Incidentes semelhantes ocorreram em toda a cidade quando o esquadrão de guarda partiu, com as sombras da luz verde ultrapassando as chamas habituais esta noite. Nessa percepção transcendente e clara, Duncan permitiu que a sua consciência descesse pouco a pouco, investigando a estrutura da cidade-estado abaixo do nível do mar. De volta ao apartamento, Zhou Ming abriu abruptamente os olhos quando ouviu um leve som de fricção. Ele pegou a coleção, que estava à sua frente e olhou atentamente para o fundo da cidade-estado de Plende. Uma nova estrutura tosca e intrincada estava lentamente formando-se na base deste modelo. Fim do capítulo. Capítulo 267, Sob a escuridão. A base do modelo estava crescendo. À medida que os pensamentos de Zhou Ming e Duncan se espalhavam, a estrutura que representa o mundo subterrâneo da cidade-estado de Plende gradualmente tomou forma em sua mente. As seções que apareceram em sua cognição foram transformadas em novas partes correspondentes nesta coleção. Era áspero, lembrando um disco rochoso, crescendo a uma taxa visível e abrangendo toda a porção subterrânea da cidade-estado de Plende. Gradualmente, começou a revelar detalhes mais bizarros e intrincados, camadas de sedimentos de milhares de anos, pequenos crescimentos semelhantes a espinhos e estranhas saliências serpenteando entre as camadas. Parecia a pele áspera de um equinoderme ou a grotesca camada externa deixada por uma rocha corroída por um ácido forte. Finalmente, o processo de crescimento cessou. A parte inferior do modelo, representando a cidade-estado da planície agora incluía uma base adicional em forma de disco. No entanto, o que veio a seguir fez com que Zhou Ming franzisse a testa. Ele podia sentir que sua consciência se espalhando pela cidade-estado de Plende não parava. Em vez disso, continuou a estender-se, para baixo. Na escuridão e no frio, fora do alcance dos sentidos normais, ele sentiu seu espírito escorrer e fluir para baixo como o mercúrio afundando no solo. Ele sentiu distintamente seu olhar, passando através de concreto espesso, solo e rochas, através de uma concha, extremamente densa, mas não metálica e não pedra, afundando na água gelada do mar e continuando para baixo, sempre para baixo. Quanto mais se estendeu, 100 metros, 200 metros, Zhou Ming não tinha certeza. Tudo o que ele sabia era que sua percepção continuava a se espalhar para baixo, embora ele já estivesse além dos limites da cidade-estado da planície, e nenhuma nova estrutura aparecesse na coleção, em sua mão. Seus pensamentos ainda fluíam por um meio invisível. Sua reação inicial foi de ansiedade, e ele inconscientemente queria controlar esse pensamento de cair no fundo do mar. No entanto, a queda contínua parou repentinamente antes que ele pudesse reagir. Era como se ele tivesse atingido abruptamente um limite invisível ou alcançado o fim do meio.
Sua percepção finalmente se estabeleceu em uma certa profundidade nas águas profundas abaixo da cidade-estado e se estabilizou ali. Zhou Ming sentiu seu coração bater forte, experimentando os altos e baixos de uma queda repentina, apenas para ser abruptamente interrompido por uma corda no meio do caminho. Demorou quase meio minuto para se acalmar e recuperar o controle da respiração e dos batimentos cardíacos. Depois de acalmar a mente, ele pegou lentamente o modelo de Plende à sua frente, observando o espesso, extrato rochoso, que se estendia desde sua base. A estrutura áspera e grotesca era, em geral, bastante ordenada. O fundo era uma superfície de fratura irregular, dando a impressão de que havia sido quebrada à força de algum lugar ou que havia sido perturbada durante o processo geracional, de cima para baixo, resultando em uma fratura feia. Quanto à estrutura dentro do disco, era totalmente caótica, difícil de perceber e impossível de sondar. A atenção de Zhou Ming não foi atraída para a base em forma de disco, em vez disso, ele se concentrou no espaço abaixo dela. Uma parte de sua consciência se estendeu e pairou naquela posição. Zhou Ming fechou suavemente os olhos novamente e foi atingido por uma percepção intensificada. Ele sentiu como se estivesse submerso nas profundezas escuras e geladas do oceano, com uma imensurável água do mar cercando-o e comprimindo-o camada por camada. A sensação de pressão era tão vívida que parecia que até sua consciência estava restringida e confinada. Ele tentou abrir os olhos, na escuridão, mas só viu um vazio infinito. Gradualmente, porém, parecia que pequenas partículas de luz emergiam do vazio. Poderiam ser plâncton do fundo do mar, peixe bioluminescente, ou algo totalmente diferente. Zhou Ming esforçou-se para identificá-los por um tempo antes de perceber que era a base do Plende. Ele estava olhando para cima, para Plende e observou a parte inferior da base áspera em forma de disco, adornada com estruturas minúsculas e brilhantes em meio à escuridão profunda. No entanto, ele não conseguia decifrar o que era. Sua percepção pura e consciente, separada por uma distância imensa e água do mar densa, fornecia informações que eram simplesmente muito indistintas. Então, Zhou Ming adaptou-se gradualmente, tentando mudar seu foco para outra direção, mais fundo no fundo do oceano. Tudo o que ele sentiu foi um vazio infinito e uma escuridão. No fundo do mar, parecia não haver nada. Mas depois de algum tempo, ele de repente sentiu algo indistinto. Algo imensamente vasto, sem vida e possivelmente tão grande quanto o próprio Plende estava adormecido naquela escuridão sem limites. Zhou Ming não conseguia ver nem ouvir. A escuridão e o silêncio extremos ocultavam todos os aspectos daquela entidade massiva, mas ele tinha certeza de que algo estava ali, quieto e oculto, como se existisse desde o início dos tempos. Após um período indeterminado, Zhou Ming retornou, não tendo conseguido atingir seu objetivo. No final das contas, ele não conseguia ver o que havia nas profundezas do mar logo abaixo de Plende. No entanto, ele tinha uma suspeita. A enorme estrutura escondida logo abaixo da cidade-estado provavelmente motivou a rainha Reinora do reino Frostbite a iniciar o plano do abismo meio século antes. Estava abaixo de Frost, Plende e provavelmente de outras cidades-estado também. Zhou Ming respirou fundo, levantou-se, pegou o modelo de cidade-estado de Plende e caminhou lentamente até a prateleira no final da sala. O modelo agora tinha uma base adicional, mas ainda cabia no compartimento de armazenamento da prateleira, como se desde o início o modelo e o compartimento tivessem permitido um amplo espaço. Mas antes de inserir o modelo, o olhar de Zhou Ming pousou mais uma vez no espaço abaixo da base e um traço de incerteza surgiu em sua mente. Sua consciência poderia se espalhar dentro da cidade-estado, mas no fundo do mar, ela havia claramente ultrapassado os limites físicos deste modelo de cidade-estado. Sua estrutura inferior terminava abruptamente a 850 metros, mas além disso, sua consciência havia estendido outra para 200 metros para baixo, como se estendeu esses 100 metros extras para 200 metros. O que era esse meio invisível? Zhou Ming lentamente devolveu o modelo à prateleira com mais perguntas do que respostas.
Ponto, 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 ponto. Como sempre, o sol mais uma vez subiu ao céu. No bairro inferior de Plende, na pequena área aberta em frente ao antiquário, Duncan observou Nina andando alegremente de bicicleta em círculos, depois subindo e descendo a rua, antes de parar diante dele. Tio, eu me tornei muito habilidoso. Nina tinha um pé no chão e o rosto brilhava de entusiasmo e orgulho. O rosto de Duncan revelou um leve sorriso. Nada mal, você realmente está andando muito bem, mas sua bicicleta está apoiada no meu pé. Nina olhou para baixo rapidamente e afastou o volante apressadamente. Ah! Desculpe, está tudo bem. Duncan sorriu e acenou com a mão, depois respirou fundo e olhou para a rua ensolarada. A cidade-estado permaneceu a mesma. Sob as ruas iluminadas pelo sol, a escuridão profunda e as sombras imensas pareciam elementos de outro reino, não impactando nem um pouco o dia a dia das pessoas. No entanto, desde que completou a sua exploração do subterrâneo de Plende, ele não pôde deixar de pensar nas profundezas frias e escuras do oceano e na enorme estrutura que sentiu ali. Isso fez com que ele perdesse o foco ocasionalmente. Ele até se perguntou se a rainha gélida de 50 anos antes havia experimentado sentimentos semelhantes. Ela também teve um vislumbre dos segredos do fundo do mar por algum meio, ou talvez descobriu ainda mais do que ele. Tio, você está sonhando acordado de novo. A voz de Nina de repente se intrometeu, interrompendo os pensamentos selvagens de Duncan. Você está bem? Você está sonhando acordado desde esta manhã. Estou bem, Duncan rapidamente acenou com a mão e depois olhou para o fim da rua como se tentasse mudar de assunto, mas, falando nisso, Alice ainda não voltou. Ela não se foi há muito tempo, Nina comentou casualmente, e você não precisa se preocupar tanto. Ela está apenas comprando um jornal, não é como se ela estivesse atravessando metade da cidade. Ela não deveria se perder, certo? Eu realmente não posso ter certeza, Duncan suspirou, esta é a primeira vez que ela se aventura sozinha no verdadeiro sentido, mesmo que seja apenas para a banca de jornal da esquina. Acho que está tudo bem, Nina ponderou por um momento e declarou com segurança, ensaiei com ela várias vezes antes de ela partir, incluindo como comunicar o que ela quer comprar, como dar o troco e expressar gratidão após receber o item, ela aprendeu tudo. Ah, espero, Duncan suspirou, é que quando ela começou na cozinha do navio, até mesmo pegar um prato resultaria em uma colisão com uma frigideira. Nina olhou fixamente, não acho que essas duas situações possam ser comparadas. Enquanto conversavam, a figura de Alice apareceu. A menina parecida com uma boneca segurava um jornal nos braços, seu rosto exibia um sorriso brilhante enquanto corria em direção a eles com a cabeça erguida, gritando enquanto corria, Senhor Duncan, peguei o jornal. Nina riu, veja, eu disse que a senhorita Alice ficaria bem. Por outro lado, Duncan ficou alarmado com a corrida de Alice e imediatamente correu para interceptá-la, gritando bem alto, não corra. Desacelerar. Como que para confirmar suas preocupações, enquanto conversavam, ele assistiu, incrédulo, Alice tropeçar e cair de cabeça a menos de 5 metros à sua frente, caindo no chão. Porém, no instante seguinte, a menina parecida com uma boneca levantou-se como se nada tivesse acontecido, tirou o pó da saia, pegou o jornal que havia caído no chão e se aproximou de Duncan com um sorriso. Jornal. Em vez de aceitar imediatamente o jornal, Duncan olhou para a boneca ilesa com uma expressão incrédula. Depois de um momento, ele conseguiu perguntar, como sua cabeça não caiu depois de uma queda dessas. Alice manteve sua postura confiante, pescoço erguido e rosto adornado com um sorriso brilhante, descobriu um excelente método para reforçá-lo. Duncan examinou a boneca com ceticismo, um método excelente. Alice, eu usei cola. Duncan, surpreso por alguns segundos, ele não pôde deixar de perguntar, quem te ensinou isso? Shirley. Fim do capítulo. Capítulo 268, Alice com a cabeça firme. Observando Alice com sua postura aparentemente confiante, o pescoço erguido, o humor de Duncan mudou abruptamente para confusão.
Ele rapidamente percebeu que sua postura estranha não se devia à confiança ou ao orgulho, mas sim, ela havia ficado completamente rígida e incapaz de se mover. Miss Doll, no entanto, parecia alheia à gravidade da situação e manteve uma expressão presunçosa. Rindo, ela entregou o jornal a Duncan, obviamente satisfeita consigo mesma por ter conseguido fazer compras sozinha. Aqui está o seu jornal, e até me lembrei de pegar o troco. Duncan aceitou o jornal sem expressão e, após uma breve pausa, lembrou a garota desajeitada: Alice, tente balançar a cabeça. Por quê? Alice foi pega de surpresa, mas prontamente optou por obedecer à ordem do capitão. Consequentemente, sua cabeça mal se movia, acompanhada por um ruído peculiar vindo de seu pescoço, deixando-a imobilizada. Após um momento de perplexidade, a boneca finalmente reagiu, exclamando: Senhor Duncan, eu não consigo me mover. Por favor, me ajude, me ajude. Duncan, mental e fisicamente esgotado, olhou para a boneca e se dirigiu ao antiquário. Pare de gritar lá fora, vamos resolver isso dentro de casa. Alice rapidamente seguiu Duncan, acompanhada por Nina perplexa e indefesa. O trio entrou na loja de antiguidades, onde Nina fechou a porta com cuidado e pendurou uma placa de madeira, temporariamente fechada. Duncan colocou o jornal recém-comprado sobre o balcão, com a intenção de avaliar a situação de Alice, quando a primeira página chamou sua atenção e imediatamente chamou sua atenção. A manchete, impressa em letras pretas e em negrito, dizia: A Catedral da Grande Tempestade chegará a Plende ao meio-dia de amanhã. A glória do Senhor da Tempestade protegerá a todos nós. A Catedral da Grande Tempestade. A misteriosa sede da tempestade no mar. O enviado da deusa da tempestade Gomona está vindo para esta cidade, para o evento histórico anterior de poluição. Ou para os desaparecidos, ou ambos. Duncan franziu a testa, pegou o jornal e leu rapidamente o artigo de primeira página. Em estado de pânico, Alice procurou a ajuda de Nina ao perceber que o capitão estava preocupado. Senhorita Nina, por favor me ajude, me salve, me salve. Nina também estava um tanto abalada. Ela agarrou a cabeça de Alice e balançou-a de um lado para o outro, descobrindo que a cola havia endurecido totalmente. Isso não pode ser removido. É claramente uma cola de secagem rápida. Encontre uma solução, Alice implorou, à beira das lágrimas, segurando a cabeça com as duas mãos. Senhorita Nina, você estuda reparos mecânicos e tal, certo? Você pode consertar núcleos de vapor complexos, então me conserte. Também não sei consertar bonecas. Nina estava igualmente frenética, finalmente recorrendo a Duncan em busca de ajuda. Tio, por favor, pense em algo. A cabeça da senhorita Alice está totalmente colada. Duncan finalmente deixou o jornal de lado, olhou para as duas garotas angustiadas ao lado dele e dirigiu sua atenção para Alice. Quanta cola você usou e que tipo de cola era? Erguendo a mão, Alice indicou o tamanho. Encontrei uma garrafa desse tamanho no seu quarto, uma pequena garrafa de vidro marrom. Você derramou tudo dentro? Os olhos de Duncan tremeram visivelmente. Como você conseguiu fazer aquilo? Eu simplesmente tirei minha cabeça, virei de cabeça para baixo, coloquei a cola, balancei levemente e coloquei de volta, disse Alice, com a voz trêmula como se estivesse prestes a chorar. Shirley me disse que seria seguro assim. Duncan olhou para ela, estupefato. Ele podia sentir o desespero da linda boneca, mas como boneca, ela não tinha lágrimas para derramar. Toda a sua tristeza só poderia fluir pelo seu coração vazio. Teria soado poético se o detalhe, o desespero da boneca foi causado pela cola da cabeça, fosse desconsiderado. Duncan suspirou, deixou o jornal de lado, aproximou-se e desamarrou a decoração de renda em volta do pescoço de Alice. Ele examinou a supercola endurecida nas bordas da junta e, após um momento de silêncio, virou-se para Nina. Onde está Shirley? Ela disse que sua cabeça doía de memorizar palavras há 1 hora, então ela saiu para tomar um pouco de ar fresco, respondeu Nina, encolhendo o pescoço. Ela fugiu porque se sentiu culpada. Duvido que ela tenha pensado tão longe.
A única coisa em que ela pensa hoje em dia é matar aula. Duncan suspirou e balançou a cabeça. Não, está completamente seco. É uma cola de secagem rápida, então a força bruta não funciona. O que devo fazer? Alice olhou impotente para Duncan. Eu preciso tirar minha cabeça quando penteio meu cabelo. Não posso pentear com a cabeça erguida. Essa é a sua única preocupação depois que sua cabeça ficou colada. Duncan olhou para Alice e depois acenou com a mão, cansado. Tudo bem, não pareça tão infeliz. Essa cola é forte, mas não é resistente ao calor nem à água. Mergulhe-o em água quente e ele sairá rapidamente. Alice imediatamente pareceu aliviada, e Nina, que estava preocupada ao lado dela, reagiu rapidamente, correndo para segurar a mão de Alice. Vou te levar ao banheiro. Posso aquecer a água muito rapidamente agora. O fragmento de sol que era Nina conduziu a boneca de cabeça colada a escada acima, deixando Duncan suspirando por trás e concentrando-se novamente no jornal em mãos. Segundo informações públicas, a atracação da Catedral Grand Storm em Plende foi apenas uma parada de manutenção de rotina. A Papa Helena visitaria brevemente a catedral local de Planda durante esse período e discutiria assuntos da igreja com o arcebispo e o inquisidor. O jornal não fez menção ao incidente histórico anterior de poluição ou qualquer conexão com os desaparecidos. Mas mesmo que o jornal não mencionasse isso, era claro para qualquer pessoa que tivesse olhos que o Papa da Tempestade estava aqui para esses dois eventos significativos. Duncan não estava preocupado com a fé da deusa da tempestade, mas não pôde deixar de se perguntar que impacto este evento teria sobre ele. Ou ele poderia aproveitar esta oportunidade para reunir algumas informações. Ele ainda se lembrava da mensagem, obrigado, que supostamente era da deusa da tempestade, e mesmo sem esse evento, ele estava curioso sobre as divindades deste mundo. Ele também estava interessado na Catedral da Grande Tempestade, que supostamente navegava no mar ilimitado durante todo o ano. Por outro lado, ele também estava curioso para saber se o mais alto representante da deusa da tempestade, ao chegar, notaria alguma anormalidade na cidade-estado de Plende ou descobriria sua sombra subespacial, escondida dentro da ilha. As coisas estavam ficando interessantes. Duncan largou o jornal, sentou-se ao balcão e coçou o queixo pensativamente. A loja de antiguidades estava muito silenciosa, com os sons fracos de Nina e Alice no banheiro do andar de cima. O som mais claro foram as exclamações de surpresa de Nina. Uau! Essas juntas são realmente incríveis, e tão lindas. Senhorita Alice, seu pulso pode realmente girar 360 graus, realmente pode. Senhorita Alice, tem um buraco de fechadura nas suas costas, hein? Você também não sabe para que serve? Tudo bem se o buraco da fechadura molhar. Ah, então estou aliviado. Duncan esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Ele começou a suspeitar que os dois lá em cima haviam esquecido completamente sua tarefa. Porém, logo as vozes no andar de cima se acalmaram, seguidas por passos apressados correndo até a entrada da escada, e a voz de Nina gritou, Tio Duncan. Não está funcionando. Venha e dê uma olhada, não conseguimos tirar de jeito nenhum. Duncan. Ele subiu as escadas, intrigado, e viu Nina parada, indefesa, no corredor. Ele olhou para cima e viu Alice espiando do banheiro no final do corredor, parecendo envergonhada. A boneca então surgiu, encharcada da cabeça aos pés, enrolada em uma toalha, a cabeça ainda firmemente presa. Capitão, ainda não saiu, disse Alice com uma expressão triste. Não afrouxou nada, Nina murmurou baixinho. Tentamos água quente por muito tempo. Duncan olhou para Alice, depois para Nina, que segurava a ponta de suas roupas, e finalmente suspirou após uma longa pausa. Use água fervente. Nina ficou surpresa. Sério, será que a senhorita Alice consegue lidar com isso? Uma vez ela fritou a própria cabeça, ela não tem medo dessa temperatura. Duncan abriu as mãos. Parece que usar água quente não vai funcionar agora. Ainda há esperança com água fervente. Os olhos de Nina pareciam um pouco atordoados.
Ela pensou muito sobre o processo e disse, hesitante, é fácil conseguir água fervente, posso fazer isso rapidamente, mas, não temos um pote grande o suficiente para isso, nem uma banheira que caiba no corpo todo. Se quisermos mergulhar a cabeça na água, a senhorita Alice terá que se agachar na água, certo? Enquanto falava e gesticulava, embora fosse excelente academicamente na escola, Nina ainda sentia que sua imaginação lutava para acompanhar a realidade. Mas Duncan não tinha as mesmas limitações de pensamento que Nina. Ele apenas olhou para a lamentável boneca gótica enrolada em uma toalha ali perto e se virou para Nina, dizendo, isso é fácil. Basta encontrar um pote grande e deixá-la mergulhar de cabeça, posso até segurá-la de lado. Nina imaginou a cena e tinha uma imagem em mente, mas seu tom tornou-se ainda mais hesitante, eu sinto que é um pouco lamentável para a senhorita. Alice. Lamentável, minha bunda. Duncan finalmente perdeu a paciência e praguejou sem precedentes. Ela deixou um idiota analfabeto encher suas juntas com um frasco inteiro de cola, isso é para lhe ensinar uma lição. Fim do capítulo. Capítulo 269, Divulgação. Você está realmente certo de que isso será eficaz? Ao observar a grande bacia de água sobre a mesa de jantar, Nina não conseguiu afastar seu desconforto. Ela olhou entre a apreensiva Alice e o estoico Duncan, murmurando baixinho. Se isso falhar, precisaremos usar um solvente, mas esse material é cáustico e não tenho certeza se prejudicará o corpo de Alice, disse Duncan, frustrado ao olhar para a boneca gótica que havia mudado de volta para seu traje habitual, mas ainda tinha o pescoço imóvel. Ou talvez ela permaneça assim indefinidamente. Alice ficou alarmada e rapidamente acenou com as mãos. Não, vamos tentar ferver a água primeiro. Os olhos de Nina percorreram entre Alice e a bacia várias vezes antes de ela finalmente exalar, hesitantemente colocando a mão na água morna. Ela foi extremamente cautelosa, como se tentasse destacar um único grão de areia do deserto, canalizando a chama intensa de seu núcleo interno para o mundo externo. Para uma garota ensolarada com um núcleo apaixonado de 6.000 graus, tal precisão não era facilmente alcançada. No entanto, ela praticou diligentemente esse nível de controle em todas as oportunidades e fez progressos significativos. Em nenhum momento, ela conseguiu. A água começou a ferver. Alice olhou para Duncan, que retribuiu o olhar. Sem qualquer hesitação, mergulharam a cabeça da boneca na água fervente. Deixe cozinhar por algum tempo, aconselhou Duncan enquanto segurava o ombro de Alice, mas se sentir algum desconforto, pare imediatamente. Alice prontamente respondeu, glug, 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 glug. Duncan considerou por um momento e depois olhou para Nina, suponho que ela não esteja sentindo desconforto. Nina olhou para a cena que se desenrolava, incapaz de resistir a murmurar, não posso deixar de achar esta situação tão bizarra. Duncan suspirou, reconhecendo que a sua declaração era um eufemismo, ele também achou a cena incrivelmente estranha. Na loja de antiguidades mal iluminada e apertada do segundo andar, a dupla fervia a cabeça de uma boneca gótica em uma bacia de água quente. A boneca continuou a gesticular, levantando a mão e fazendo sinal de positivo para sinalizar que estava bem. Qualquer observador desta cena pela primeira vez reportaria às autoridades e, após uma segunda olhada, entrariam em contato com os guardiões da igreja. De repente, passos e a voz de Shirley se aproximaram da escada. Voltei. Senhor Duncan, o velho Morris está aqui novamente. Eu disse a ele para vir imediatamente. Shirley apareceu na porta no instante seguinte, e sua voz foi interrompida abruptamente com o que viu. Na sala mal iluminada, Duncan e Nina ficaram em silêncio ao lado da bacia de água fervente, com a mão desta ainda submersa, mantendo o calor. Enquanto isso, Duncan agarrou o ombro de Alice, pressionando firmemente a cabeça da boneca gótica no recipiente com o constante som borbulhante de água fervente. Acontece que Morris também chegou logo depois de Shirley, captando a cena na sala de jantar com seu próprio olhar. Mas em vez de congelar em estado de choque, ele apenas acenou com a cabeça como se compreendesse a situação como se fosse um dia típico em uma loja de antiguidades.
É a sombra do subespaço e o fragmento do Sol cozinhando a anomalia 099. Aspas. Merda. A exclamação tardia de Shirley finalmente ressoou quando ela quase saltou de terror diante da cena. Ela rapidamente cobriu a boca como se tentasse forçar a Maldical de volta, murmurando ininteligivelmente. Por que diabos você está gritando? Duncan olhou para a assustada Shirley. Foi sua sugestão que Alice colocasse cola no pescoço dela. Shirley percebeu abruptamente a situação e seu impulso inicial foi fugir, mas sob o olhar atento de Duncan, ela não ousou se mover. Eu mencionei isso espontaneamente, não achei que ela fosse realmente fazer isso, a voz de Shirley tremeu. Nenhuma pessoa sã acreditaria nisso. Duncan estava prestes a responder quando de repente sentiu o corpo de Alice balançar. Ele prontamente a soltou, apenas para ver Alice se levantar da bacia. Mas apenas o corpo dela fez isso, pois a cabeça permaneceu fervendo na bacia. Funcionou, exclamou Nina, surpresa. O corpo de Alice ficou imóvel por alguns segundos, então começou a teitear em busca de sua cabeça que estava borbulhando na água, implorando por ajuda, gorgolejo, ajuda, gorgolejo. Nina rapidamente recuperou a cabeça de Alice e desajeitadamente a ajudou a recolocá-la. Ao ouvir o familiar som, pop, todos os presentes deram um suspiro de alívio. Alice girou a cabeça de um lado para o outro, descobrindo que embora seu pescoço estivesse ligeiramente rígido, ela realmente conseguia movê-lo. Ela imediatamente encarou Duncan com uma expressão alegre, capitão. Eu posso me mover de novo. Seque o cabelo e a gola, ambos estão molhados. Ajude-a a secá-los, Duncan suspirou e olhou para Nina. Ele então olhou para Shirley, que parecia em pânico e queria fugir, mas não ousou, e disse irritado, escreva o alfabeto 20 vezes e cada nova palavra 20 vezes também. Depois de dizer isso, ele desconsiderou a expressão desanimada de Shirley e olhou diretamente para Morris. O que está acontecendo? Você descobriu algo novo sobre esse símbolo? Morris, possivelmente ainda se recuperando da cena peculiar e desordenada, hesitou por um momento antes de responder. Não sobre o símbolo. Recebi hoje algumas informações de um amigo da prefeitura e acho que isso pode despertar seu interesse. Notícias da prefeitura. Duncan franziu a testa. Continuar. Poucos minutos depois, Morris relatou a situação que descobriu naquela manhã. Plano de visão. Na mesa de jantar, Duncan repetiu a frase com uma expressão um tanto séria antes de olhar para Morris. Quando esta notícia será tornada pública? Ainda não está determinado, mas deve ser nos próximos dias, Morris assentiu. Falando logicamente, uma vez que a cidade de Plend ainda está a lidar com as consequências da calamidade anterior, a maioria dos cidadãos provavelmente ainda possui uma forte capacidade de resiliência. Suponhamos que a cidade seja transformada numa visão como parte das conclusões pós-desastre. Nesse caso, pode não provocar muita turbulência, mas se esperarem até que a cidade esteja totalmente tranquila e todos tenham vivido em paz durante algum tempo antes de anunciá-lo, isso poderá desencadear uma nova onda de caos. Duncan assentiu levemente, permanecendo em silêncio, mas não pôde deixar de refletir sobre a notícia que acabara de ler no jornal. A Catedral da Grande Tempestade estava programada para chegar a Plend. As atualizações nos registros de anomalias e visões foram divulgadas pelas principais igrejas, portanto a Catedral da Grande Tempestade deve ter sido uma das primeiras a tomar conhecimento desta situação. Uma cidade-estado transformada numa visão enquanto continua a funcionar normalmente é bastante incomum. O que é ainda mais peculiar é que esta nova visão não tem um número, acrescentou Morris. Quais são seus pensamentos sobre isso? É claro que Duncan notou a questão da falta de um número na nova visão, mas o que ele poderia pensar? Seu conhecimento do reino sobrenatural era na verdade inferior ao de um cão esquelético. Porém, ele não podia admitir isso, então só pôde contemplar por um momento antes de balançar a cabeça com indiferença. Não tenho opinião. Os códigos de anomalias e visões publicados pelas principais igrejas são insondáveis e sem sentido para mim. Isso.
Morris abriu a boca, mas depois lembrou-se das chamas verdes que engolfaram toda a cidade-estado, o Sol Negro em desintegração e a anomalia 099 que acabara de ser obedientemente submersa na bacia. Todas essas questões pareciam iguais para o Capitão Duncan, apenas algumas, questões diárias, levemente incômodas. Não havia necessidade de se preocupar com o nome de cada partícula de poeira limpa diariamente. Tudo bem, isso realmente não tem significado para você. O idoso estudioso olhou para Duncan com um toque de admiração e depois hesitou antes de formular lentamente suas palavras. Além disso, embora não deva haver incerteza, ainda quero confirmar que Plende foi de fato transformado em uma visão por suas ações, correto? Duncan virou ligeiramente o rosto. Tem alguma dúvida? Não, não tenho dúvidas. Estou apenas curioso sobre seus planos para esta cidade-estado no futuro, afirmou Morris, organizando suas palavras para transmitir seus pensamentos da forma mais clara e inequívoca possível. Você transformou isso em uma visão para... Não tenho intenção de controlar o destino desta cidade-estado ou interferir no futuro de ninguém, Duncan interrompeu Morris com um leve aceno de cabeça. Se devo dizer, ele fez uma pausa, olhando pela janela para a cena tranquila da rua. Gosto bastante deste lugar, por isso espero que possa permanecer pacífico no futuro. Reticências. Dentro da catedral local, Vanna, que estava conversando com Reid, parou de repente e olhou para trás, intrigada. O que está errado? A doutora Reid perguntou curiosa, observando a amiga. Pensei ter acabado de ouvir uma campainha tocando e alguém sussurrando para mim. Vanna franziu a testa. Parece que devo ter ouvido mal. Você certamente ouviu mal. Não ouvi nada, Reid descartou a ideia. Você deve estar sob muito estresse ultimamente. Você precisa que eu... Não precisa. Vanna interrompeu Reid rapidamente. Sinto que meu estado mental está muito bom e, se eu encontrar algum problema, eu mesmo cuidarei dele. Você sabe, os padres são psiquiatras em meio período. Tudo bem, se você não precisa ficar tão ansioso, Reid murmurou impotente. A propósito, onde eu estava? Vanna pensou por um momento e a lembrou. Você estava falando sobre seu pai comprar um projétil de artilharia em uma loja de antiguidades e agora está preocupado com o estado mental dele. Fim do capítulo. Capítulo 270, Escalonado. Certa vez, seu pai visitou uma loja de antiguidades e passou um tempo significativo lá. Ao retornar, ele segurou uma bala de canhão nas mãos e a colocou no lugar principal de sua estante antiga. Então, de vez em quando, ele limpava meticulosamente de cima a baixo. Sempre que se lembrava desse fato, Reid não conseguia deixar de se preocupar com o bem-estar mental do pai. Estou falando sério, foi tão bizarro, suspirou o psiquiatra. Ele tratou aquilo como um bem valioso, alegando que era uma antiguidade extremamente especial. Ele limpava a bala de canhão todos os dias antes de lavar o rosto. Minha mãe era indiferente, e se eu mencionasse isso, ela diria, não incomode seu pai com o hobby dele. Vanna não sabia como responder, pois não tinha experiência em antiguidades. Sua lembrança mais vívida de uma antiguidade foi quebrar acidentalmente o vaso de seu tio com uma espada de brinquedo quando criança. Relembrando a punição subsequente, ela disse cautelosamente, Senhor, Morris é um renomado historiador e colecionador. Presumo que sua coleção deva conter alguns insights únicos. Mesmo assim, nunca ouvi falar de alguém tratando uma bala de canhão como um tesouro, mesmo que seja genuína, Reid suspirou. Vanna permaneceu quieta por um momento, aparentemente imersa em pensamentos. Então ela perguntou de repente, com relação ao pingente, o senhor Morris comprou outro idêntico para você? Sim, este aqui. Reid acenou com a cabeça e tirou o pingente de cristal de seu peito. Você já viu isso antes? Eu tinha um idêntico, mas foi destruído durante o desastre anterior. O clérigo que o documentou na época supôs que poderia ser um objeto que inadvertidamente ganhou poder sobrenatural, enquanto normalmente escondia sua singularidade. Vanna estudou o pingente de cristal, que Reid revelou,
com uma expressão contemplativa. Você suspeita que algo está errado? Reid perguntou. Depois do desastre, a catedral enfrentou falta de mão de obra, mas ainda enviamos pessoas para investigar o antiquário e tudo parecia normal. Da cadeia de abastecimento da loja ao histórico do proprietário, não houve sinais de alerta. O incidente do pingente pareceu ser mera coincidência, Vanna disse lentamente, com os olhos fixos no pingente, mas não consigo me livrar da minha preocupação. Reid, você se lembra de quando eu te acompanhei àquela loja de antiguidades? Claro, eu me lembro, Reid assentiu, agora que você mencionou, eu tenho alguns laços com aquela loja. O dono da loja uma vez salvou minha vida no museu, a sobrinha dele é uma das alunas do meu pai, e meu pingente anterior veio daquela loja. Mas como você apontou, a igreja conduziu uma investigação secreta e não encontrou nada de errado. Vanna não respondeu, mas depois de pensar um pouco, ela estendeu a mão. Posso dar uma olhada mais de perto? Claro, aqui está. Reid entregou casualmente o pingente. Vanna pegou o pingente de cristal ainda quente, inspecionou-o atentamente à luz do sol e, depois de um tempo, murmurou para si mesma, não há aura sobrenatural. Sim, é apenas um pingente comum e até é feito de vidro, disse Reid, olhando seriamente para a amiga. Vanna, você está um pouco tensa demais. Eu sei que é um risco ocupacional para um inquisidor, mas acho que, o dono da loja é realmente uma boa pessoa. Você não deveria duvidar dele. Estou prestando atenção, não duvidando. Sempre sinto que há algo estranho naquele antiquário, mas não estou encarando esse assunto com a mesma atitude de um inquisidor em relação aos hereges, disse Vanna, devolvendo o pingente à amiga. Mas você está certo, posso estar um pouco nervoso demais. Reid colocou o pingente de volta e olhou para o relógio mecânico pendurado ali perto. Ah, já é dessa hora. Você está saindo? Eu tenho que ir, disse Reid enquanto se levantava e pegava a pequena maleta que havia colocado nas proximidades antes. Tenho um compromisso esta tarde com o capitão que esteve sob observação na catedral por algum tempo. Vanna franziu a testa em lembrança e rapidamente encontrou a memória correspondente, o capitão do White Oak. Lembro que o nome dele é Lawrence, ele teve problemas. É normal que um capitão navegando no mar ilimitado, especialmente nessa idade, precise da ajuda de um profissional de saúde mental, disse Reid, sua expressão um pouco complicada como se estivesse pensando em algo, mas ela rapidamente balançou a cabeça. Na verdade, em comparação com a maioria dos capitães de sua idade, a situação do Sr. Lawrence não é ruim. Não posso dizer mais nada, pois diz respeito à privacidade do paciente. Tudo bem, espero que seu trabalho corra bem. Reticências. A primeira coisa que Morris fez ao voltar para casa foi abraçar e beijar sua esposa, e a segunda coisa foi limpar cuidadosamente o projétil de artilharia colocado na prateleira antiga. Embora tenha se sentido um pouco estranho ao trazê-lo para casa, ele sabia que essa coleção, aparentemente peculiar, tinha seu próprio significado especial. Representava a ligação entre ele e os desaparecidos, bem como a benevolência do Capitão Duncan para com seus dependentes. O incrível Capitão Fantasma sempre transmitia sua boa vontade de várias maneiras estranhas, incluindo, mas não se limitando a, sopa feita com herdeiros do fundo do mar, uma concha com um selo centenário e ensinando leitura e escrita aos menos instruídos entre seus dependentes. No início, Morris achou estranho, mas agora ajustou perfeitamente sua mentalidade. O que o Capitão Duncan disse estava certo e o que ele fez foi normal. Com esta mentalidade, Morris sentiu que se adaptou completamente ao ambiente da nova equipa. De repente, passos soaram atrás. Sem olhar para trás, Morris sabia que era sua esposa. Você está quase polindo até ficar espelhado, a velha elegante riu enquanto olhava para o marido. Você não disse antes que antiguidades não deveriam ser limpas com muita frequência. Mas esta não é uma antiguidade comum, Mary. Morris virou-se para sua esposa e sorriu, é parte de um milagre. A velha ergueu os olhos e examinou cuidadosamente os dois itens especiais na prateleira antiga, uma adaga e uma concha. Depois de um momento, ela falou de repente,
você contará um pouco da verdade para sua filha mais tarde. Sobre esse milagre, e sobre sua nova identidade. Morris parou o que estava fazendo com as mãos. Houve alguns milagres que poderiam ser escondidos dos outros, mas não das próprias testemunhas dos milagres. Como produto de uma oração subespacial, incompleta no passado, sua esposa ficou deitada na cama na forma de cinzas humanas por 11 anos. Ela estava bem ciente disso. No entanto, agora que ela realmente sobreviveu devido à influência dos desaparecidos, ela naturalmente tinha dúvidas sobre sua própria sobrevivência. Não havia como evitar isso. Então, depois de obter permissão do capitão, Morris contou à esposa sobre o desaparecido, mas não contou a Heidi. Não há necessidade disso agora, disse Morris, Heidi não precisa se envolver neste assunto, e contar ou não, depende da opinião do capitão. Só então a campainha tocou, interrompendo a conversa entre Morris e sua esposa. Quando o velho estudioso estava prestes a abrir a porta, sua esposa o interrompeu com um sorriso, deixe-me ir, não me movo há muitos anos e preciso me exercitar mais agora. Ela se virou e foi até a entrada. Depois de uma breve conversa, ela voltou para Morris. É o carteiro, ela entregou-lhe uma carta, é para você. Uma carta para mim? Morris ficou um pouco surpreso. À primeira vista, ele notou os selos de grande valor e vários carimbos especiais no envelope e franziu a testa. Escrevi para alguns amigos distantes, mas não esperava uma resposta tão cedo, hein? Sua ação de abrir a carta parou repentinamente quando seu olhar pousou no primeiro carimbo do envelope, que representava o local de onde ela foi enviada. Sua expressão era um pouco estranha. De onde é? A voz curiosa de sua esposa soou ao lado dele. Morris ficou em silêncio por 2 segundos e disse suavemente, Frost. Geada. É um lugar muito distante, disse sua esposa, lembrando-se com certa incerteza, lembro que você tinha um amigo em Frost, chamado Brown ou Bren. Scott Brown, disse Morris lentamente, seu tom tornando-se incomumente sombrio e sério, e o movimento de abrir o envelope com o abridor de cartas tornou-se ainda mais hesitante, assim como eu, um estudioso de história, e também apaixonado pelo campo do sobrenatural. Ah, certo, Scott Brown. Lembro-me dele ser muito magro e dar às pessoas uma impressão muito meticulosa, lembrou sua esposa, você ainda mantém contato com ele. Lembro que ele se mudou para Frost anos atrás, mas antes de se mudar, o relacionamento dele com você era de fato. Ele já está morto, disse Morris de repente, ele morreu em um acidente de naufrágio há 6 anos. Quando suas palavras caíram, a sala ficou em silêncio por um instante. Fim do capítulo. O consumo é a única finalidade e o único propósito de toda produção. Adam Smith.